qual é a definição científica, né, de memória? A memória é o processo que a gente adquire, forma, conserva e evoca informação. Então, quando a gente fala em memória, a gente está falando desses 4 verbos. Só adquirir a memória, só adquirir a informação, não é memória. Só formar essa, printar, né, guardar essa informação, não é memória. Só conservar ela, sem mexer com ela, sem lidar com ela, sem manusear essa informação, também não é memória. E se eu só chamo essa memória, sem uma utilidade para agora, para um fim, também não é memória. Então, ela é memória se ela tem esse processo de adquirir, de formar, de conservar e de evocar, né? Que são verbos diferentes, são atitudes, são atos diferentes para o meu cérebro. Então é aquilo que eu estava falando no primeiro momento para vocês. Não adianta eu formar memória se eu não armazeno. Não adianta eu chamar essa memória se eu não consigo lidar com ela, se ela não me traz informações daquele contexto do passado. Então, a memória é um processo que vai exigir do cérebro todas essas atitudes, que é adquirir, formar, conservar e evocar para quando eu preciso dela. Então, olha como que é um conceito muito mais amplo, né? E aí, vocês se lembram que no outro dia eu falei que o nosso cérebro ele é um sistema. Ele não as coisas não acontecem no cérebro só num lugar. É lógico que existem lugares que são mais ativados. Então, olha, para memória, olha o quanto esse cérebro precisa de todas essas partes para ela ocorrer, para ela acontecer. Ele é um órgão que ele trabalha de forma sistêmica. Por exemplo, a memória auditiva, que está aqui perto do lobo, do nosso lobo. Eu já esqueci. Lobo temporal, né? Está aqui perto do ouvido. Quando a gente fala, que eu escuto uma música que eu lembro lá da minha infância. É lógico que essa parte do cérebro, né, o lobo temporal é que vai ser ativada em primeira instância. Mas depois ela vai lá para cima do parietal, que é aqui onde tem o chapéuzinho de papa, né? Vai fazer as conexões entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Aí vai para o meu frontal, que é aqui na frente, que é aqui que vai fazer essas conexões. Eu tô lembrando da música de quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, e é a que eu estou escutando agora. Então, aqui no frontal é que traz para minha realidade agora. Senão, não adianta eu só lembrar da música de quando eu tinha 5 anos. Eu tenho que ter algo que eu precise dela agora. Então, essa evocação é para eu manipular essa informação agora. Então, olha, minha manipulação eu tô lembrando dessa música porque quando eu escutava quando eu era criança e tô escutando ela agora. Então, ele é um órgão sistêmico. A partir de cada tipo de memória, que nós temos vários tipos, nós vamos ver daqui a pouquinho, áreas cerebrais diferentes são ativadas com maior intensidade ou menor. Érica, qual área do cérebro que não é ativada quando eu uso memória? Nenhuma. Seu cérebro é todo ativado quando você usa memória. Só que dependendo do tipo de memória, áreas são mais ativadas do que outras. Então, olha, memória de trabalho, praticamente ela ativa aqui o córtex pré-frontal. Memória de trabalho é memória imediata, é que eu utilizo para usar agora. Então, se eu falo, quais são as cores de caneta que você tem na frente do seu computador?
Marrom, rosa e verde. Aí eu vi o marrom, rosa e verde. Daqui a 10 minutos, quando eu não precisar mais dessa informação, meu cérebro apaga. Se daqui a uma semana você falar, Érica, quais eram as cores da caneta que estavam em frente ao seu computador? Não tenho a mínima ideia. Porque eu precisei dessa informação para te responder agora. Meu cérebro entende que eu preciso desse armazenamento por hora, nesse minuto. Depois eu não preciso mais. Para física, para matemática, para biologia e para química, essa memória de trabalho, essa memória que a gente chama também de memória operacional, que é a memória imediata, ela é extremamente importante. Como que eu vou fazer uma soma de 2 mais 5 se eu não uso a memória operacional? Porque quando eu falo 2 mais 5, quando eu acabei de pensar no 5, 2 tem que estar aqui, para eu saber qual que eu vou somar. Então, essa é a memória operacional, é essa que eu guardo na hora para interagir com a outra informação naquela hora para eu dar aquela resposta. Então, essa memória de trabalho, essa memória operacional, para matemática, para física, para cálculo, né? Para eu guardar o telefone de uma pessoa, ela é imprescindível, porque ela vai ser utilizada naquela hora. Agora, se eu não, daqui a um tempo, eu já não tenho mais a mínima evocação daquela memória, porque eu precisei só para aquele problema imediato, para aquela situação imediata, tá? Então, assim, para perguntar para vocês, dirigir carro é uma memória operacional? Larissa, se eu puser você dirige carro? Ainda não. Ainda não. Rafael, você dirige? Não. Não? Ih, José Vinícius, você dirige? Ainda não. Mas, Armando, professor, você dirige? Armando não pode falar. Então, mas, eu ia professor, perguntar o seguinte. Se você dirige e se você for usar só memória operacional? Você não consegue mais, você vai bater. Porque para você dirigir, você vai precisar saber qual a marcha que você tem. Muito mal. O Armando escreveu, eu dirijo muito mal. Então, porque a memória de dirigir um carro tem que ser uma memória de longo prazo. Porque toda vez que você dirigir, você tem que saber aquelas regras. Senão você vai bater com o carro, vai morrer. Agora, para saber, deixa eu ver o que eu podia dar de exemplo. Se eu pedir para você ligar para o Instituto Federal amanhã, você vai ter que buscar esse número em algum lugar ou você tem na sua memória, Rafael? O número do telefone do Instituto Federal. eu teria que buscar. Bom, mas por exemplo, teria que buscar. Isso. Então, uma memória operacional, porque você vai usar naquela hora. Agora, se você vai guardar para sempre, aí não seria mais memória operacional. Agora, se você fosse usar só para ligar para o instituto, é memória operacional, tá? Então, ó, a memória operacional, que é uma das mais importantes, porque é o que a gente vai lidar naquele momento, ela está no córtex frontal. Aí a gente tem a memória procedural, que é praticamente a memória de procedimentos. Como que você escreve? Você sabe. Você pega o lápis, né? E vai colocar a mão em cima do papel e vai escrever. É uma memória procedimental, quer dizer, de procedimento. Como que você acende o fogo do fogão? Você sabe, é pegar e apertar aquela bolinha, ou então pegar o fósforo, é procedimento, você sabe como acende. Então, entra na memória procedimental ou procedural. Olha lá onde tá lá no tálamo, esse lugarzinho amarelo. Né? A memória semântica, que pra gente é muito importante. Memória semântica é aquela dos conceitos. Que quando você fala assim,
Ah, o que é tesoura? Mesmo que você não tiver com o objeto que é uma tesoura, você sabe o que é tesoura, porque na sua memória, a gente chama de memória semântica, é essa memória do conceito de tudo, do signo e significado, que Vygotsky fala que a gente aprende a partir do momento que a gente dá signo para o significado. Quer dizer, você faz a imagem mental daquele conceito. Então, a memória semântica para nós, professores, é extremamente importante, porque ela que vai trazer para o aluno o lugar, para o estudante, o lugar de guardar os conhecimentos que a gente vai construir com ele. Então, a memória semântica, por exemplo, se eu falo equação de primeiro grau, está na sua memória semântica. Se eu falo osmose da célula, está na sua memória semântica. Se eu falo fórmula do calor, fórmula do... Fala aí da física, como é que chama fórmula do calor? Não, fórmula da velocidade inicial, da velocidade final. Está na memória semântica. Então, a memória semântica é essa conceitual, que para a gente vai ser extremamente importante. A memória emocional, ela evoca, ela guarda, ela cumpre todos os verbos para ser o processo de memória, porém a memória emocional, ela é mais ativada ali no nosso órgão que chama amígdala, que fica pertinho do sistema límbico, que é o caroço, lembra do nosso cérebro, que eu falei como se fosse um caroço do abacate, que ali irradia todas as emoções. E essa amígdala, ela guarda essas emoções e organiza essas sensações a partir de estímulos. Então, por exemplo, entrada sensorial, visual, né? Se você vê uma pessoa parecida com a sua mãe, você vai lembrar aquela pessoa lembra a sua mãe e vem toda uma sensação de saudade, de carinho, etc. Se você, a memória emocional a partir da audição, se eu escuto uma música de quando eu era criança, me vem a minha infância nas sensações, nas emoções da minha infância. Se um professor puxou meu cabelo, tá? Quando eu estava me apresentando no teatro. Pode ser que todas as vezes que eu vá no teatro, eu tenha aquela emoção negativa, entre aspas, de que o professor puxou meu cabelo. Então, essa memória emocional, ela guarda as emoções e essas emoções são capazes de irradiar emoções para a sua realidade, a sua realidade presente. Então, por isso que quando a gente fala que o professor, quando ele grita com o aluno, quando ele maltrata um aluno, né? Quando a gente faz essa associação de sensação, de emoção com a figura do professor, ela tá aí, ó, na nossa memória emocional, tá? As memórias implícitas, né, que elas têm que ter uma sincronia com reflexos condicionados. Eu vou explicar daqui a pouquinho, né, ou na próximo encontro melhor isso aqui. E a memória declarativa, que é memória episódica, que é a memória de episódio, né? Então, por exemplo, sei lá, se você foi atropelado de bicicleta, é um episódio, você marcou aquela memória, aquele dia, 3 de janeiro de 2000, ficou na sua memória episódica. E houve um episódio ali que te marcou. Dia do seu aniversário de 5 anos, que você gostou muito, foi uma festa muito feliz. Aquele episódio ali te marcou. Você vai sempre se lembrar do seu aniversário de 5 anos, da festa do seu aniversário, ou do seu casamento, ou da sua primeira comunhão,
ou do dia que a sua mãe te levou para passear de carrossel, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com episódio, com evento significativo para você, vai ficar na memória episódica associada à memória emocional. Porque pode ser que seja um episódio que não tenha me marcado. Então, por exemplo, sei lá, a primeira vez que você ganhou boneca, Érica, eu nem lembro. Para mim não é uma memória episódica, porque eu não lembro. Agora, vamos dizer que a Larissa fala, eu lembro quando eu ganhei minha primeira boneca, eu lembro que foi isso, foi aquilo, foi no Natal, eu lembro da minha boneca, eu descrevo a minha boneca. Então, foi uma memória episódica para Larissa, porque ela foi um dia que marcou ela. Então, entra a memória episódica, junto com a emocional. Para Érica, não. O dia que ganhou a primeira boneca, eu nem lembro, nem sei qual foi a primeira boneca, então... Para mim não é uma memória episódica, entende? Então, essa memória episódica ela vai estar associada com um episódio, um acontecimento na sua vida, tá? Então, as principais áreas, né, eu coloquei aqui para vocês, que é o córtex motor e pré-motor, né, o córtex estriado e cerebelo, que são esses coloridos ali, depois vocês vão ver no slide que eu vou estar colocando agora no grupo. Isso está associado a memórias de hábitos, habilidades e regras. Então, olha como que cada área do cérebro é mais ativada ou menos ativada de acordo com o tipo de memória. Inclusive o circuito, né? Então, por exemplo, no cerebelo, que é esse aqui atrás, esse ovinho de galinha que a gente tem aqui atrás, perto do occipital, ele é relevante no momento de memória associativo de condicionamento clássico. O que é isso? É o que a gente denomina lá da psicologia behaviorista, né? Da psicologia do behave, quer dizer, do comportamento, do condicionamento. Então, por exemplo, toda vez que toca o alarme do meu celular, tá na hora de eu acordar, tá na hora de eu levantar, escovar o dente, ir ao banheiro para começar meu dia. Então, o meu cérebro ele já tem uma associação que quando toca aquele alarme, tá na hora dele despertar. Daí, se eu escuto esse alarme em outros momentos do dia, eu me lembro que está na hora de acordar. Só que aí, no meu frontal, eu faço a manipulação dessa invocação. Por quê? Não é 7 horas da manhã. Então, não está na hora de eu levantar da cama, mesmo porque eu já estou acordada. Entende? Então, olha, o circuito da memória, ele vai partir, né? Ele vai fazer essas conexões em áreas diferentes do cérebro quando eu preciso ou ter uma resposta motora que está condicionada, ou ter uma resposta emocional, ou ter uma resposta elaborativa. A memória operacional, que eu já falei para vocês, que se chama memória operacional ou de trabalho, ela vai estar toda organizada na frente, né? Que é aqui frontal, aqui onde está o azulzinho, que é onde eu vou fazer os cálculos, aonde eu vou fazer as invocações imediatas. Então, quando eu falo assim, quais são mesmo os 4 verbos que a gente precisa para ter um processo de memória? Agora vocês vão lembrar, invocar, armazenar, evocar. Então, isso aqui vocês vão lembrar agora. Mas não sei se quarta-feira que vem vocês vão estar lembrando. Então, usou a memória operacional para lembrar nesse minuto para responder para a professora Érica. E aí, o que a gente considera que modula a memória? O que é modular? É que faz essa memória ter um tipo. Ou ela é episódica, ou ela é emocional, ou ela é operacional, ou ela é semântica, ou é memória psicomotora, ou é procedimental.
O que vai influir? É a emoção, o estado de alerta e a atenção. Esse estado de alerta tem a ver com o sono. O nosso cérebro ele tem dois movimentos. Ou ele fica em estado atencional, que é o estado de alerta, né? Então, é o estado de foco de atenção no meu envolto, ou ele fica em estado de sono, sono-vigília. A gente chama de vigília quando a gente está acordado e sono quando a gente está dormindo. Então, essa modulação da memória, ela precisa estar em estado de vigília, quando eu estou acordada, que aí eu vou ter autonomia sobre essa memória para ela estar conversando com a minha realidade presente. E atenção, se eu não estou usando a memória aqui para estar falando com vocês, para em questão de segundos eu estar buscando palavras no meu vocabulário para estar expressando o que eu quero falar para vocês, se eu não tiver essa atenção, eu não vou codificar a minha intenção de comunicação com vocês. Como que eu vou falar qualquer palavra aqui? Não, tem que ter uma intenção. Eu quero falar para os meninos sobre a modulação de memória. Então, o meu cérebro está buscando, né, a palavra no meu arquivo, questão de segundos, para estar elaborando a linguagem para vocês. Tá? Então, isso é um tipo, o que a modulação da memória precisa fazer. E aí, quando a gente vai falar, né, das doenças, dos transtornos e das dificuldades de memória, é que a gente percebe o quanto esse cérebro é importante, tá fazendo todos esses caminhos para cada tipo de memória acontecer. E aí a gente entende, por exemplo, o problema do TDAH, que tem um problema seríssimo na área da questão da memória operacional. Ele não consegue lidar com essa memória imediata e manipular esses dados de forma que tenha evocação para essa informação imediata. Então, olha como que cada área, né, do cérebro, ela vai ser ativada e vai ser utilizada para cada tipo de memória. Então, aqui, ó, a modulação da memória. A amígdala recebe informações emocionais e as conecta com informações mnemônicas em processo de consolidação. Informações mnemônicas são essas informações conceituais, o que a palavra dá forma, tá? Fortalecendo ou enfraquecendo a retenção. Então, é como se eu falasse para você, ó, isso aqui é espanador de casa. Aí tem uma emoção. Por exemplo, eu preciso saber o que é espanador de casa porque eu vou limpar minha casa daqui para frente. Então, junta a emoção de que eu vou precisar utilizar e saber o que é espanador com o significado do espanador, e aí eu guardo ela para quando for invocado, ela tá ali à minha disposição. Tá? Então, essa é a modulação. Ela junta o signo e o significado, que a gente chama de informação mnemônicas, com a informação emocional. E a partir dessa interação é que eu tenho a retenção. Se vai ser curto prazo, médio ou longo prazo. Se é uma coisa que eu não vou usar muito, eu uso agora e acabou. Se é uma coisa que eu vou usar muito, eu guardo. Se é uma coisa que eu vou usar por longo tempo, eu tenho que guardar muito tempo, ela vai lá para minha de longo prazo. Então, por exemplo, número do RG está em que memória? De curto, de médio ou de longo prazo? Fala, gente, responde alguém. De longo prazo? Longo prazo. Todo lugar que eu vou, fala qual o número do seu RG, qual o número do seu CPF. Ela tá lá no meu último. Agora, por exemplo, número da matrícula do Instituto Federal. Número da matrícula de vocês. Tá no curto, tá no médio ou tá no longo?
Atualmente no longo. Mas provavelmente ela vai também. ficar no médio. Enquanto vocês estão 5 anos no IF. Depois vocês vão lembrar, mas eu não lembro qual o número da minha matrícula. De jeito nenhum. Entenderam? Porque vocês vão usar no prazo mais ou menos de 5 anos. Agora, o que eu podia falar de... Dá um exemplo aí de memória operacional. Por exemplo, vocês olharam no relógio agora, porque o estômago já tá com fome, não tá? O horário agora da aula, o horário agora de 12h30, indicou o quê? Realmente está na hora do meu almoço. Depois vocês não vão me lembrar disso, vão? Depois que vocês almoçarem, que acabar aqui? Não vão. Tá na memória operacional. Tá? Então, é importante, primeiramente, a gente estar pensando nessa divisão. Nós temos a memória de longo prazo e temos a memória de médio prazo e a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela é chamada de memória operacional ou memória de trabalho. Por que memória de trabalho? A gente não tem a memória de trabalho do computador, que é a que a gente usa só naquela hora? Então, eles deram um nome de memória de trabalho para essa memória que a gente usa só na hora também, tá? Aí, essa classificação aí, né, ela é do Bedley. É a que eu uso porque eu acho que é a que é mais completa, tá? Então, nós temos a memória de longa duração, que entra memória explícita, dividida em memória episódica, que são os eventos pessoais, os episódios que eu já falei para vocês, um casamento, um aniversário, né, um momento importante. A memória semântica, que é o que dá nome às coisas, aos conceitos. Essa memória semântica na educação ela é fundamental, né? É o que, por exemplo, os deficientes intelectuais não têm, né? Aquelas crianças, aqueles adultos que são deficientes intelectuais, quer dizer, que não têm a memória semântica, é aquela que eles não conseguem guardar, por exemplo, o procedimento para fazer fração, não consegue guardar um procedimento para fazer uma potencialização, uma multiplicação. Por quê? Essa memória semântica ela não tem a capacidade de que um desenvolvimento típico tem. Então, ele não consegue, não é que ele não consegue aprender, ele consegue aprender, mas não consegue para memória semântica, ele não formula conceito, tá? Memória implícita é aquela da aquisição de habilidades, respostas emocionais, respostas psicomotoras. Então, por exemplo, memória implícita, andar de bicicleta. Todo mundo aqui já andou de bicicleta? Acredito que sim, né? Armando, você anda de bicicleta? Pode até não andar, mas sabe como que anda. Então, isso é o quê? É a memória psicomotora. Você não precisa aprender a andar de bicicleta cada vez que você vai andar, subir numa bicicleta. Já existe no seu cérebro uma memória psicomotora. A gente chama de memória implícita. Quem vai dirigir? Não precisa aprender a dirigir toda vez que senta no carro. Você já sabe. Você só tem que recordar porque a sua psicomotricidade vai precisar relembrar aquela questão. Dançar, tipos de música, tá na memória implícita. Ah, eu sei dançar valsa? Eu sei. Pode ser que na primeira vez eu até pise no pé do companheiro, mas eu sei que valsa é um compasso ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho na memória do meu corpo como meu pé vai marcar esse ritmo. Então, é uma memória implícita. Aí, isso memória de longo prazo. Agora, memória de curto prazo, que é essa memória operacional, ela tem a alça fonológica, que é uma área do cérebro que ela manipula informações
auditivas. Então, essa alça fonológica é como se fosse uma caixinha que todos os sons que o meu ouvido percebe, ele guarda, tá? Isso é que é importante que os surdos não têm. Quer dizer, não é que não tem essa gama de armazenamento, porque o aparelho auditivo deles não captura, né, esses tipos de sons externos. Então, ele não forma essa memória sonora. Ele tem memórias sonoras vamos dizer, de que o cérebro imagina, mas não é os sons que acontecem aqui fora. Central executiva é o sistema de controle de atenção, que nós temos uma memória para isso. Olha, agora eu preciso prestar atenção no que o Rafael vai falar, porque eu tenho que aprender. Então, minha atenção volta para isso. Agora eu preciso prestar atenção em qual tecla que eu vou tocar para escrever uma palavra. Qual tecla que eu vou apertar para escrever uma palavra aqui no chat. É uma memória executiva, quer dizer, eu controlo a minha atenção. Essa memória visoespacial é a memória de informações visuais e espaciais. Se você fala assim, Érica, como que é o seu quarto? Eu tenho uma memória aqui no meu quarto. Eu não preciso ir lá no meu quarto para saber como que é. Na minha cabeça, na minha memória, eu sei aonde está minha cama, onde está a cômoda, onde está meu guarda-roupa, onde está meu chinelo, onde está minha gaveta de blusa. Por quê? Porque eu tenho memória visoespacial, quer dizer, visual, que é o que eu vejo, e de espaço. Se você falar, Érica, quantos passos você tem que dar da sua cama no seu guarda-roupa? Eu vou falar 2 passos, porque eu sei, na minha memória eu tenho isso. Então, essa memória visoespacial, ela é extremamente importante, por exemplo, para armar uma conta de somar, que a unidade tem que estar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Senão, eu não consigo formar. Não consigo fazer aquela soma. Por exemplo, aqui eu consigo saber que a letra C está à esquerda da letra A quando eu vou escrever casa. Que a letra S está à esquerda da letra A e está à direita da letra A final. Por quê? Isso é uma memória visoespacial. Para eu escrever, eu preciso ter essa memória. Que é o problema, por exemplo, dos disléxicos visuais, que não conseguem ter essa memória de espaço, de local para dar organização na escrita. E por último, que agora vocês já estão com fome, o retentor episódico é o elemento de comunicação entre a memória operacional e a memória de longa duração. Então, é essa que quando eu falo assim, vou pegar o número de telefone do Instituto Federal e vou guardar, porque eu vou precisar desse número mês que vem. Aí, o meu cérebro joga o que eu tô vendo aqui da memória operacional para a memória de longo prazo. E é esse retentor episódico que é também a terceira principal memória que o professor tem que saber. Porque como que o menino vai prestar atenção naquele momento e vai julgar lá para trás para longo prazo? Como que eu vou saber como que faz a adição e vou guardar lá na minha memória semântica, que eu vou usar a adição para o resto da minha vida? Como que eu vou aprender como funciona a escrita alfabética, como que eu escrevo meu nome, como eu escrevo, que eu manipulo a linguagem escrita alfabética e jogo lá para longo prazo para eu poder escrever texto. Então, tá aí, no retentor episódico, que é esse lugar que vai julgar da memória de pequena duração para memória de longa duração. Então, praticamente isso aqui
é o resumo de como a gente vai precisar saber de memória. Porque um aluno meu, um estudante meu que tem problema num tipo de memória desse, eu já tenho que saber como ele vai aprender de forma diferente, tá? Podemos parar por aqui hoje? Talvez, pode ser que talvez para o nosso objetivo, que é a nossa oficina, nem precise de tanta informação assim. Mas eu achei legal tá mais ou menos passando para vocês, porque são coisas importantes para a gente saber. Dependendo, né, do tipo do aluno que vocês forem dar aula, do estudante que vocês forem lidar, vocês podem prestar atenção e falar, nossa, esse menino não guarda isso. Esse menino estuda, mas não guarda. Esse menino... Pode ser que dali você já possa encaminhar ele para um trabalho psicopedagógico que vai ajudar, porque quanto mais, como o nosso cérebro é plástico, quanto mais cedo ele for trabalhar esse tipo de memória, mais ele vai poder aprender, né? Então, eu não sei se ficou muito, mas eu coloquei lá no grupo tudo que eu achei importante vocês terem. Pode ser até que nesse momento vocês não interessa saber tanta coisa, mas eu achei importante dar, porque aí vocês têm um arquivo lá quando tiver alguma dúvida, alguma coisa. Aí, semana que vem, quando eu acabar de falar mais um pouco sobre memória, a gente pode estar pensando, né, uma ou duas para estar presente na nossa oficina, tá? Porque memória, atenção, controle inibitório são essenciais para aprender. Então, faz parte das funções executivas. Tá? Fala, Rafael. E aí, professora, eu vi que essa discussão de memória entra muito nessa questão de memória de curto prazo, né? Essas diferenciações, né? E isso me fez pensar bastante também no próprio uso da inteligência artificial na questão da memória, né? O quanto que essas informações que às vezes a gente pega, né, de IA, da própria internet, né? Como elas às vezes acabam muito indo por uma memória de trabalho, né? Porque não tem um aprofundamento nelas. Você justamente quer momentaneamente ele satisfazer uma dúvida, esclarece, você já esquece, né? Ela não é, vamos dizer assim, custosa, né? Porque tá muito fácil, né, de alguma forma, né? Então, como transformar essa informação fácil numa memória mais duradoura, né? Não uma memória de momento, né? Então, porque assim, o nosso cérebro, ele tem um limite, tá? Ele não tem como guardar, né, a quantidade de dados, de informações que a gente apresenta para ele que seja mais do que a capacidade dele. Então, quando a gente dorme, a gente vai falar isso no semana que vem, no próximo, a importância do sono para a memória, porque o sono é uma forma dele alimentar a capacidade de memorizar. É por isso que quando a gente não dorme direito, provavelmente a gente não vai memorizar, não vai ter a atenção que precisa para aprender um assunto novo, porque o nosso cérebro não limpou. Então, por exemplo, como a onda do mar, né, quando a gente faz pegada, quando a gente pisa na praia, a onda do mar, quando vai, ela tira aquela formatação, e se a pegada é funda, ela ainda fica ali, parecendo, né? Assim, nosso cérebro é a mesma coisa. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente precisa dormir. Para quê? Para ele poder limpar e você ter aquele resquício ali, fazer outro exercício. Por isso que é importante fazer exercício, por isso que é importante tarefa de casa, por isso que é importante a gente treinar. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente afunda o pé na areia, mais a memória fica. Por exemplo, eu estou estudando LDB para concurso, eu comecei a anotar os tópicos principais, porque eu falei, gente, eu não vou guardar isso tudo. Quantos artigos são? O artigo 4º, a prova que eu fiz em Porto Alegre falava assim, no artigo 4º da LDB tratava sobre... Eu lá vou guardar número de artigo com informação?
Então, assim, é uma memória que eu tenho a longo prazo na ideia, no conceito. Mas a curto prazo é o número do artigo, que eu não consigo guardar. O que eu comecei a fazer? Comecei a anotar, fazer a associação. O quarto artigo refere-se à finalidade. 12º refere-se a... Entendeu? Então, eu começo a ajudar a minha memória por um processo de associação, em que eu associo uma palavra numa ideia. Vai, Larissa! Feliz Ano Novo! Quarta-feira a gente se vê de volta. E aí, Rafael, o grande boom é esse. Como eu faço a minha memória de curto prazo e lá para de longo prazo, ou médio prazo, que é que eu vou precisar para essa disciplina. Depois eu posso esquecer. É o que acontece, por exemplo, os meninos do ensino médio. Tenho que aprender isso para fazer prova, para passar. Depois, tchau, nunca mais eu quero ver isso. E aí vai gerar uma terceira discussão, que é o que eu quero conversar com vocês. A minha ideia é falar para vocês, gente, memória operacional é importante a gente trabalhar na sala de aula? Como que eu posso ajudar o meu estudante a ele pegar uma informação e transformar em conhecimento? Isso é, pegar um dado da memória operacional e levar para a memória de longo prazo. Como que eu posso ajudar? Eu posso trazer exercícios de associação? Sim. Eu posso trazer exercícios que vai trabalhar com a memória emocional? Sim. Eu posso trazer, entendeu? Por isso é que é importante o professor saber sobre neurociência, porque ele pode facilitar a aprendizagem do menino quando ele sabe esses conceitos. Se eu sei que esse menino tem uma memória visual com muito mais facilidade do que memória auditiva, eu posso fazer com que ele tenha exercícios visuais que vai ser mais eficaz. Se eu sei que o menino aprende mais pela memória, guarda mais a memória auditiva, eu sei que vai ter, através dos sons, ele vai aprender melhor. E etc, etc. Não vou entrar nisso aí tanto, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. Deu para entender, Rafael? Respondi a sua pergunta? Sim. Mais alguma? Eu amo esse assunto, gente. Então eu me empolgo, sabe? Me empolgo. Vocês vão ter que puxar meu freio de mão, porque eu sou assim... Eu fico, meu Deus, como que o cérebro humano, né? Como que pode um órgão de 1,5 kg, como que pode um órgão ser tão perfeito assim, gente? Eu falo um negócio desse. Quantidade de redes sinápticas, de quantidade de neurônio envolvido, né? No simples função de memória. A gente não está falando de atenção, a gente não está falando de criatividade, a gente está falando de categorização, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando das outras funções executivas, a gente está falando de memória. Olhe bem. Então, Deus é maravilhoso pra gente, né? Eu acho que esse é o medo atual de todo mundo, né, Armando? É Alzheimer e o Parkinson. E assim, o que eu penso que hoje a neurociência trouxe de novo é que nenhum dessas duas doenças, elas são só para questão senil, não é mais só para velho. Existem pessoas de 50 anos que estão com Parkinson. Pessoas com 55, 58 anos que estão iniciando Alzheimer. Não tem cura. Tem gente nova tendo isso, exatamente. Então, é algo que a gente precisa pensar. Qual é a saúde que o cérebro precisa? Isso é um outro item que a gente pode colocar na nossa conversa. O cérebro, ele é uma máquina que é igual um carro, gente. Ele precisa de acelerar 200 por hora? Precisa, porque senão não vai usar todo o motor dele. Mas ele precisa também descansar.
E aí o que a gente percebe é que muitas vezes a inteligência artificial, né, a tela, as questões digitais não deixam esse cérebro descansar. Porque a própria ativação cerebral que a tela traz, ele não é relaxante. Ele traz um sistema atencional muito ativo. Tem que prestar atenção. E aí, isso causa problemas. Eu acho que ele escreveu outra coisa aqui, peraí. Não tem. Por isso eu faço curso, não sei se ajuda. Os médicos não dizem se é bom ou ruim. Então eu vou te dizer, eu não sou médica, mas eu vou te dizer, é ótimo. É ótimo. Porque enquanto você está ativando o seu cérebro com informações que fazem você refletir, pensar, associar, você está trabalhando esse carro. Né? Quer dizer, o cérebro é um carro que precisa estar a 200 km por hora. Porém, ele precisa estar 100, ele precisa estar 50 e ele precisa estar parado também. O problema é que às vezes as pessoas ativam os 200 km por hora e não deixam esse cérebro descansar. E ele precisa descansar para a saúde, justamente para essa memória. Por isso que a gente precisa de 7, 8 horas de sono. É por isso que a gente precisa ter o sono REM, que é o sono mais profundo. Isso tudo a gente vai ver aqui, né? E às vezes os nossos estudantes não sabem e não têm isso. Então ele fica lá no videogame até 3 horas da manhã, dorme e acorda 6 horas para ir para a aula. Esse cérebro não vai fazer esse caminho da memória operacional para longo prazo. Ele não vai aprender, porque esse cérebro está cansado. Eu usei ele 200 quilômetros até 3 horas da manhã, né? 200 por hora. E pus ele para descansar só a 3. Ele já vai acordar, entre aspas, cansado. É por isso que a gente está tendo um monte de zumbi por aí. Eu falo zumbi, que são esses meninos que não dormem. E aí o cérebro entra num sistema de ativação que pode causar um outro tipo de problema, que é o cérebro com a síndrome da ativação. Quer dizer, o cérebro que não consegue relaxar. Aí tem que entrar em remédio para poder dormir, para relaxar, para se acalmar. Esse cérebro ativado, né, acelerado, que tem essa síndrome do pensamento acelerado, que já existe essa síndrome, ela causa o quê? TDAH, que é um transtorno, que é muito mais grave, porque praticamente só vai conseguir desacelerar com medicação. E medicação sabe que tem efeitos diversos. Ela faz bem, mas ela também faz mal, entre aspas, porque atinge outras coisas. Então, esse cérebro de acelerado, ele vai taquicardia, salivação, a questão atencional não vai conseguir prestar atenção, impulsividade, não vai conseguir reter movimentos, reter situações. Então, olha o quanto, né, a gente precisa pensar nessa saúde do cérebro para estar aprendendo melhor e para estar fazendo os nossos estudantes aprenderem melhor. Mas isso tudo é muito legal, a gente vai poder conversar mais para frente. Tá bom? Gente, olha, Rafael, Armando, José Vinícius, um abraço para vocês, boa semana. E à medida que for tendo possibilidade, vamos colocando as nossas ideias lá no nosso artigo. Tá bom? Tá bom, professora, muito obrigada. Tranquilo. Um beijo para vocês até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa semana. A gente começa a se comunicar pelo grupo novo. Tá bom. Uhum. Beijão, gente. Fica com Deus. Tchau.